E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos. Vamos com mais uma aula de história. Tema de hoje: o fim da União Soviética e o mundo pós-guerra. Quem são esses homens que vivem atrás da cortina? Quem são esses homens? Mickey Mouse em Moscou. Só uma citação, tá? De Capital Inicial. Bem, sobre o fim da União Soviética e o mundo pós-Guerra Fria. Qual a relação? Fim da União Soviética e o mundo pós-Guerra Fria. Espero que vocês se lembrem, né, da aula sobre Guerra Fria. Claro que vocês se lembram. Alunos estão dedicados, compenetrados. O fim da União Soviética é o que determina que simboliza, na verdade, né? Simboliza o fim da Guerra Fria, juntamente ali com aí um evento já também da queda do Muro de Berlim. Queda não, derrubada, né? Derrubaram, né? Essa foi ótima. Pessoal, então é isso. O fim da União Soviética e o mundo pós-Guerra Fria, o mundo pós aquele combate, aquele embate ideológico, político, que nós já abordamos. Então, vida que segue. Sobre o fim da União Soviética, o que devemos levar em consideração? Logicamente, para pensar no fim, vamos trazer a gestação, a fase inicial, o momento inicial da União Soviética, né? Que, vamos seguir um arco cronológico aqui. A União Soviética foi criada em 1922. Pelos bolcheviques. Então, liderados por Lenin, e também já foi uma das consequências da Revolução Russa de 1917. Vocês se lembram, né, da aula também sobre Revolução Russa. Histórico, então, a União Soviética ela resiste, né, vamos colocar assim, ou existe até 1990, 1991, quando foi, né, dissolvida naquela crise do socialismo, né? Então, dentro desse histórico, desculpa pessoal, aquela água aqui, não dá. Que coisa. Desculpem-me mais uma vez. Então, no pós-guerra, né, pós-segunda guerra, meu Deus, no pós-segunda guerra, a União Soviética veio se tornar, então, estaria entre as duas maiores, ou a segunda maior potência do mundo. Aí voltamos, né, ganhou destaque na corrida armamentista, corrida espacial, e, né, tinha aquele adversário clássico, né, um grande clássico mundial, Estados Unidos e União Soviética, né, tinha os Estados Unidos como um grande adversário, né, e também foi composta tinha 15 repúblicas, né. Aí, já na década de 80, sua população, né, cresceu absurdamente, enormemente, e dentro daquela
variedade, daquela diversidade de grupos étnicos, né? Teve um crescimento descomunal. Bem, vamos mantendo esse histórico aqui da União Soviética, então, nós temos esse crescimento populacional, principalmente na década de 80. Outra característica, né, talvez a mais marcante delas, né, seja o sistema, né, o sistema econômico, o sistema de governo da União Soviética, que, como vocês sabem, é óbvio que vocês sabem, era o socialismo, né? Na verdade, isso que gerou todo aquele confronto, aquele embate ideológico, né, com os Estados Unidos. Então, esse sistema da socialista União Soviética, sistema político, né? Característica desse sistema político. Partido único. Pessoal, só a título de curiosidade, vocês... Deixa eu voltar o slide aqui. Vocês notaram que eu não me canso de falar aqui dessa relação, seja dos acontecimentos, né? Entre o que acontece num país e o que acontece em outro, mas essa é para fins de curiosidade mesmo, não que tenha uma relação, mas... Em 1922 é criada a União Soviética. Vocês se lembram de uma aula nossa aqui? O que na Europa também aconteceu algo importante, né? Bizarramente importante na história mundial. Vocês lembram um outro regime, um regime que foi implantado em um país aqui, país europeu, justamente em 1922. E aí, o fascismo. Eu me lembrei quando eu vi em 1922, né, tava o fascismo lá na Itália, de Mussolini, beleza? Só pra gente fazer essa curiosidade, pronto, fim de papo. Deu vontade de falar, beleza? Vamos nessa. Sistema político, partido único, aquele poder centralizado, né, sem a menor possibilidade de oposição. Esse era o sistema político. Se a gente pensar... E o que acontecia com a oposição? Bem, essa coisa de partido único, de poder centralizado, né? Quando você tem opositores, a coisa fica complicada, viu? Eles sofriam, né, todas as penalidades, né, perseguições, enfim, eles faziam isso, né? Eles prendiam mesmo, principalmente ali durante essas décadas, até a década de 70, por exemplo. Continuando, sobre a economia, caso não seja, sobre a economia. Tínhamos então economia estatizada. O que significava essa economia estatizada? Bem, isso gera uma certa controvérsia, mas enfim, estamos aqui para relatar e analisar e trazer alguns aspectos curiosos, interessantes e relevantes da história. Economia estatizada, ou seja, o Estado ele controlava todos os segmentos, todos os meios de produção, desde de bancos, de fazendas, de indústrias, eram controlados então pelo Estado. Isso então significava a economia estatizada. E aí, se você pensar então, é que a gente fala quando a gente falou dos movimentos operários, lembra? E da administração feita lá na Comuna de Paris, eu lembrei disso agora também, porque eu lembrei, pronto, estou a fim de falar. Nesse caso aqui, os salários também eram controlados pelo governo. Isso era bom ou ruim? Bem, se você controla os salários, se você nivela, se você equipara os salários, a tendência é que haja menos desigualdades, né? Assim, entenderam? O seu socialismo, né?
Pelo amor de Deus, pessoal, também não estou fazendo apologia, só estou relatando, beleza? Para não atrair indisposições em relação à minha pessoa, beleza? Então é isso. Economia, não se esqueçam, pessoal, deixa eu colocar uma abreviação aqui. Economia estatizada. Meios de produção controlados pelo governo. Salários controlados pelo governo também. Então, aspecto econômico. Agora, essa ideia da Rússia se tornou, como eu falei no começo da aula, se tornou a segunda maior potência do mundo no pós-guerra. Mas aí, como que foi a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial? The Second War. Logicamente, olha só que curioso, né? A Rússia, na Segunda Guerra, ela esteve com os aliados. Lembram dos aliados na Segunda Guerra, né? Quem eram os aliados? Também esteve junto com, nesse contexto, Estados Unidos. Quem diria, né? A Rússia e Estados Unidos juntos. Então, claro que naquele momento da guerra, né, eles tinham então esse inimigo em comum, que era a Alemanha nazista. Logicamente saiu o vencedor nessa guerra, e se tornando assim uma das maiores potências do planeta. Agora vamos falar então da crise na União Soviética. Como se deu essa crise? Quais as características dessa crise? Bem, o contexto, né? Vamos trazer o fator cronológico aí. Em 1970, ou até 1970, estava tudo tranquilo, né? Desenvolvimento econômico. Então, até 1970, em termos de desenvolvimento econômico, estava tudo tranquilo, né, na União Soviética. Já na década de 80, aí nesse lapso, nesse intervalo ali, o que começa a acontecer? Bem, levando em conta aquele aspecto econômico estatizado, né, da União Soviética, em 1980, vamos pegar esse marco temporal aqui, o que acontece em 1980? Eu vou usar o termo aqui, defasagem tecnológica, para a gente entender como foi isso. Opa. Defasagem tecnológica, ou seja, a indústria na União Soviética não conseguiu acompanhar, né, todo o desenvolvimento tecnológico para aplicar, né, para implantar em suas indústrias. E isso foi o princípio da crise, né? E aí começa então a falta de produtos, né, em função, não uma relação não, com esse aspecto tecnológico, né, da União Soviética. E quando começa a faltar produto, começa a faltar alimento, tem uma coisa que eu falo quase em todas as aulas aqui, né? Isso gera insatisfação, né? Ou seja, se bem que eu não conheço ninguém que fique satisfeito com isso, né? Com problemas, seja de trabalho, como de alimentação, de produtos, então insatisfação popular. E aí começam a surgir, então, os movimentos separatistas. Movimentos separatistas, né, cresciam e colocando em risco, né, esse movimento separatista, principalmente dos países bálticos, né, países bálticos, Letônia,
Estônia, Lituânia, começam então a abrir suas asas, né, já buscando, reivindicando essa separação essa separação mesmo da União Soviética. E aí, o que poderia ser feito então para que isso não ocorresse? Vamos pensar então o que o governo fez a respeito. O presidente então, o Gorbachev foi isso, ele implanta na União Soviética algumas reformas que foram malfadadas, né, já que não trouxeram os efeitos desejados, né, para que pudessem ser sanadas, né, toda aquela situação relacionadas com a indústria, né, com a defasagem tecnológica, com o problema da falta de produtos, da alimentação, e mantinha-se então a separação, né? Os movimentos separatistas ganham mais força ainda, e até que em 1991, algumas repúblicas declaram, né? Se autodeclaram independentes. Independências de algumas repúblicas. Então foi criada a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Isso então decretou o fim da União Soviética, né? Mas temos alguns aspectos, né? Ainda sobre sobre o fim da União Soviética, como o tema dessa aula é o fim da União Soviética e o mundo pós-Guerra Fria, a gente vai buscar entender algumas características, alguns aspectos, né, dessa transição, da transição do fim para o nada, né? Ou seja, antes, só para a gente enumerar aqui, para vocês, eu gosto sempre de fazendo alguns empréstimos geográficos aqui. Vamos trazer para efeito de ilustração mesmo, de curiosidade, de questão geográfica mesmo. Alguns países, né? Vocês lembram, a gente ouve falar tanto desses países e nem sempre nós os relacionamos com a União Soviética, né? Os países que compunham então a União Soviética. A Rússia, a Letônia, que eu citei os países bálticos lá, Letônia, Estônia, Lituânia, Cazaquistão, Azerbaijão, a Ucrânia, né, Uzbequistão, Moldávia, sabe esses nomes que aparecem estranhos e a gente, principalmente aqueles que nasceram na década de 90, né, até, sabe, talvez não tenho mais intimidade com isso. As pessoas que nasceram na década de 90, como nós, temos mais intimidade, mas a galera, de repente, aí, que eu acredito que estejam me assistindo aí, nos assistindo, por favor, a galera que nasceu aí na década de 60, 70, a gente ouvia falar da União Soviética. Então, mas, e aí, de repente, agora na contemporaneidade, você liga a televisão, vê o noticiário lá, notícias relacionadas a vários segmentos, né? Seja futebol, principalmente futebol, seja noticiário de qualquer outro assunto, a gente ouve, né, esses nomes, desde Geórgia, Cazaquistão, Ucrânia, e nem se dá conta, né, de que eram países que eram aqueles que formavam a União Soviética. Isso é interessante, né? Eu vou insistir nesse assunto que gente que nasceu, né, nós que nascemos pós-década de 90 ali, né, na época do final da União Soviética, já ouvimos falar com maior frequência desses nomes, né? Beleza? Então, ainda sobre aí esse pós
União Soviética, pós-Guerra Fria, as transformações, né, que vamos colocar alguns desdobramentos, né, que acabaram se estabelecendo a partir do final, né, da União Soviética. Para a gente conectar esses temas aí, então essa transição do regime, né, desse governo soviético, bem como a queda, né, essa pode ser a declaração, né, mundial da queda do socialismo, né, o fim, desculpa, o fim da União Soviética. Essa pode ser declarada o fim do socialismo, de fato, né? Não que ele, de repente, não esteja sendo praticado aí, né, colocado em prática, mas de forma suave, né, podemos colocar assim. Então, coincidentemente, né, dois anos antes do fim da União Soviética, né, temos a derrubada ou a queda do Muro de Berlim, que acaba, então, determinando um novo mundo, né? Um novo mundo pós-Guerra Fria, né? Pós aquele embate mais acirrado, né, entre socialismo e capitalismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Só que, então, tem outras transformações também, né? Essas relações de diplomacia, né, entre líderes, entre blocos, enfim, essa autonomia, já que os países acabam conseguindo, né, essa independência, acaba gerando, né, decretando a extinção, né, da União Soviética, é o fim daquele mundo bipolar, ou seja, para uma nova, não chega a ser uma nova ordem, mas é um novo momento, né? O mundo aparentemente já não vive mais, pelo que consta, né, à sombra de uma guerra iminente, né, com o fim da Guerra Fria. Claro que há quem diga que tudo pode acontecer, mas se a gente pensar na Guerra Fria como, além daquele conceito básico lá de Guerra Fria, de combate ideológico, o que havia, né, era aquela iminência de uma terceira guerra mundial. Só trazendo um pouquinho novamente aqui, antes que a aula acabe, lembram lá da crise dos mísseis de Cuba? A gente já falou sobre isso, ou falaremos, né? Mas foi um momento de tensão mundial, né? Em função de quê? Em função da Guerra Fria, né? Posicionamento de mísseis por parte dos Estados Unidos na Turquia e posicionamento de mísseis por parte da União Soviética ali em Cuba. E se a gente pensar na proximidade de Cuba com os Estados Unidos, então foi isso, né? Essa tensão foi amenizada com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética. Pensaremos então, enfim, teremos paz. Bem, vocês que pensem sobre isso, beleza? Galera, chega por hoje, já falei o suficiente, nem sempre se fala o suficiente, mas acredito que eu possa ter contemplado as principais características, aspectos desse período aí, ou seja, desse momento, desse acontecimento que foi o fim da União Soviética. Nos vemos na próxima aula, beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau.